Você sabe como mesclar duas consultas no Power BI? Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Bom, vou estar aqui explicando para você como que você consegue buscar informações de uma tabela em outra tabela, ok? A gente vai utilizar um determinado dado, vai entregar um determinado dado para o Power BI e em outra tabela a gente vai buscar as informações que a gente precisa. Esse recurso se chama mesclar consultas, tá ok? Se você já está acostumado com o Excel, você já sabe que existe uma fórmula que faz isso. A gente entrega um dado e ela traz outro dado de dentro de uma determinada base de dados. Essa fórmula se chama PROC-V, ou PROC-H também, se você preferir, índice CORRESP, que faz a mesma função, PROC-X, enfim, são inúmeras as fórmulas que a gente pode utilizar para fazer isso no Excel. Mas no Power BI, a gente consegue facilitar isso. Então, se você quer entender como isso funciona, vem comigo. Olha, aqui na tela eu separei, né, um arquivo em branco. Vou puxar agora as novas bases aqui para dentro e vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer esse agrupamento, essa mesclagem dessas duas bases, tá? Então vamos lá. Para a gente poder puxar essas bases aqui para dentro, nessa área em branco eu vou vir dentro do página inicial, obter dados. E aqui dentro do obter dados, aí você vai escolher qual que vai ser a fonte de dados ali que vai alimentar o seu Power BI. No caso aqui vão ser duas planilhas em Excel. Então eu vou clicar aqui na planilha em Excel. E aqui ele vai me dar, eu já deixei na pasta aqui para eu poder puxar de maneira mais fácil, não perder tanto tempo. Eu tenho duas bases aqui, a tabela clientes e a tabela vendas. Você pode fazer isso com qualquer tabela, desde que tenha uma coluna que esteja em comum nessas duas tabelas. Como assim, Leandro? Você vai entender agora. Ó, primeiro eu vou puxar a tabela clientes aqui para dentro, clico na tabela clientes, clico no menu, no botão abrir, e aí ele vai carregar essa informação para mim. Automaticamente ele já vai abrir uma janela do Power Query, eu vou marcar a planilha que eu quero puxar para dentro do Power BI. E antes disso, né, antes de carregar essas informações, eu vou vir aqui para dentro do transformar dados, porque eu vou trabalhar essa mesclagem dentro do transformar dados, ou seja, dentro do ambiente do Power Query, ok? Então, depois que ele abre essa informação aqui dentro, você vai ver aqui que a gente já está com tudo carregado aqui, todas as informações. A única coisa que eu vou fazer aqui de mudança vai ser o nome. Eu vou trocar o nome. Como que eu troco o nome aqui? Eu tenho duas maneiras. Ou eu clico com o botão direito aqui em cima do nome da planilha e vou na opção renomear, ou então eu venho aqui na propriedades, que fica lá do lado direito, seleciono o nome que está marcado no momento, apago e coloco o nome que eu quero utilizar. Nesse caso aqui, se não me engano, é a tabela clientes. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Tabela clientes, é isso mesmo. Então, costumo colocar esses nomes, né, sem espaço, com a primeira letra de cada palavra maiúscula, porque assim evita da gente tomar algum tipo de ban do Power BI, não tipo de ban, mas assim, ele travar a gente, não deixar a gente fazer nada por causa de nome, certo? Então eu sempre coloco sem espaço, sem caractere especial, com a primeira letra de cada palavra maiúscula, ok? Ótimo, aperto Enter, troquei o nome, beleza, agora eu vou puxar a próxima base aqui para dentro, então eu vou vir aqui dentro de nova fonte, aqui dentro do página inicial, você vai ver que as opções do Power Query, elas mudaram em relação ao Power BI, mas algumas mantêm a sua essência. Então, eu vou vir aqui dentro de nova fonte, venho aqui em Excel e vou puxar agora a tabela vendas para dentro do meu Power BI, ok? Vai abrir a mesma janela, só que agora ele não vai perguntar se eu quero transformar dados. Por que ele não vai perguntar isso? Porque eu já estou no ambiente do Power Query. Então ele já entende que se você está no ambiente do Power Query, você automaticamente já está trabalhando os dados. Então ele só te dá a opção de OK. Você marca a opção aqui que você quer puxar para dentro do Power Query e depois clica em OK. Ótimo, ele vai carregar essa informação aqui dentro do seu Power Query e aí, né, como de costume, vamos trocar o nome. Tabela vendas. Ok, perfeito, tá aqui. As duas tabelas estão aqui. Nota o seguinte, elas são tabelas diferentes, ok? Se você reparar, a tabela aqui de clientes, ela tem as colunas código cliente, primeiro nome, sobrenome, e-mail, tranana. E a segunda tabela aqui é a tabela de vendas, e aí ela vem com a SKU, que é o código da venda, vem também coluna de dia, coluna de loja, de cliente, quantidade, enfim, vem várias colunas aí. São tabelas diferentes, mas tem uma coisa que se repete nas duas. E qual é essa coisa? Tá vendo aqui ó, na minha tabela de vendas que eu tenho uma coluna chamada cliente? Ela que vem com o número
do código do cliente. E o código do cliente, caso você não se lembre, né? A gente viu aqui na primeira tabela, que é a primeira coluna código cliente. O que isso quer dizer, Leandro? Como eu tenho uma coluna em comum para as duas, eu vou usar essa coluna, ou seja, os números que contém nessas duas colunas em comum, para transformar ele num mecanismo de busca. Como assim? Vai ter um número numa tabela, a partir desse número ele vai procurar informações em outra tabela, é uma espécie de ligação, certo? Então agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro do grupo combinar, eu tenho a opção mesclar consultas. E aí esse mesclar consultas aqui, ele vai ter mais duas opções. Ele vai ter mesclar consultas e mesclar consultas como novas, tá? As duas, elas fazem basicamente a mesma coisa, só que nesse caso aqui, elas vão ter uma pequena diferença entre as duas. Mas primeiro vamos começar da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui na tabela vendas, eu sempre seleciono a tabela que eu quero fazer a alteração, tá? E aí eu venho aqui dentro do grupo combinar, a opção mesclar consultas, a primeira. E aí ele vai abrir uma janela para mim. Olha só, já está mostrando aqui que a tabela que está selecionada atualmente é essa daqui, ó, tabela vendas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela vendas e vou vincular ela com a minha outra tabela. Qual outra tabela? Tabela clientes. Então eu venho aqui embaixo e seleciono tabela clientes. Repara o seguinte, aqui eu tenho uma prévia de como são essas tabelas. E lembra que eu falei com vocês? Tem uma tabela que une as duas, que tem informações em comum, que é a tabela cliente, dentro da tabela de vendas, certo? A coluna cliente. E também a coluna código cliente, que fica dentro da tabela clientes. Repara que eu cliquei no cabeçalho das duas. Quando eu clico no cabeçalho de cada uma dessas tabelas aqui, quando eu clico em alguma coluna, eu estou indicando que eu quero que essa coluna aqui faça o vínculo com essa. Quando eu faço esse vínculo, a minha tabela de vendas pode receber informações referentes a essa tabela aqui que eu acabei de inserir, a tabela clientes, ok? Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Seleciono as duas colunas e depois clico em OK. Quando eu clico em OK, veja o que vai acontecer. No final da minha tabela aqui, ó, que eu estava selecionado, que era a tabela vendas, no final dessa tabela, eu tenho aqui uma opção cheia de células escritas table, que no caso aqui representa a tabela. Só que tem um detalhe, eu não quero esse tipo de informação. Eu quero que ele traga para mim informações da tabela que eu busquei. Eu não busquei a tabela clientes. Então, eu quero essa informação aqui, nessas últimas colunas aqui. Então, para poder trazer informação ao invés dessas palavras aqui, eu venho nessa setinha, e aqui nessa setinha, eu desmarco a opção código cliente, porque eu já tenho o código do cliente aqui, tá vendo? Eu quero que agora ele me traga as informações que eu não tenho. E quais as informações que eu não tenho? Primeiro nome, sobrenome, e-mail, gênero, né? Enfim, todas essas colunas aqui. Clico em OK, quando eu clico em OK, olha o que acontece. Ele traz para mim cada uma das colunas que eu deixei marcadas naquele filtro. E essas colunas aqui, elas são colunas da tabela que a gente buscou dentro aqui do mesclar tabelas, do mesclar consultas, ok? Mas repara só, olha só. Aqui eu tenho um nome, aqui eu tenho um sobrenome, em células, em colunas separadas. Só que eu preciso mesmo do nome, eu não quero o sobrenome. Tem como editar isso, Leandro? Claro que tem. Você vai reparar que aqui as duas últimas ações que você fez foi a consultas mescladas e a tabela clientes expandido. Você vai apagar a tabela clientes expandidos, que ele volta para dentro daquela table que a gente tinha antes, certo? Então você vem aqui e seleciona novamente a opção que você não quer. Não quero o código do cliente e dessa vez eu vou desmarcar a opção sobrenome. E aí só vai aparecer para mim as informações que eu deixei marcada. Nome, gênero, e-mail, quantos filhos a pessoa tem, data de nascimento, enfim. Então você pode controlar através desse botãozinho. Ótimo! Essa foi a primeira parte, que foi o mesclar consultas. Mas existia uma outra forma, o mesclar consultas como nova. E como que a gente utiliza essa opção? Eu falei que elas são parecidas, né? Mas como que elas funcionam na prática? Que ela funciona na prática? Bom, para a gente voltar lá naquela parte lá de mesclar células, mesclar tabelas como novas, eu vou apagar essas duas últimas ações que eu fiz dentro da tabela de vendas. Pronto, apaguei, certo? Ela voltou a ser o que era originalmente. Então agora eu venho aqui dentro do combinar, pode ser com essa tabela de vendas marcada, não tem problema. Daí depende do que você quer. Eu vou vir aqui dentro de combinar e venho aqui na setinha do mesclar célula, no mesclar consultas. E aqui no mesclar consultas eu tenho a opção mesclar consultas como novas. Quando eu clico nessa opção, repara o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai abrir essa janela aqui para mim.
Abriu essa janela igualzinha à outra que a gente tinha visto antes, o que ele vai me perguntar? Ele vai me perguntar qual a outra tabela que eu quero vincular com essa tabela de vendas aqui. E eu quero a tabela clientes. Até aí, igualzinho na outra, né? Então, agora eu vou selecionar a coluna que tem em comum entre as duas, que é a coluna cliente e código cliente. Até aí, normal. Só que agora é que a mágica acontece. Quando você clica em OK, olha o que vai acontecer. Ele cria uma nova consulta, fora daquelas consultas que você já tinha. Então, vamos lá. Qual que é a diferença dos dois? Se você quer manter a sua base original do jeito que ela estava desde o início e criar uma consulta separada, você vai utilizar essa que a gente acabou de ver, que é o mesclar consultas como novas. Agora, se você quer apenas promover uma modificação, você vai utilizar o mesclar consultas. Lembrando que quando você seleciona uma determinada consulta e aplica o mesclar consultas, ele vai manter todas as informações dessa consulta que você clicou e vai trazer as informações que você quer da outra tabela, ok? Então aqui eu posso vir aqui na consulta que eu criei, trocar o nome, colocar tabela completa, finalizei aqui a parte de renomear essas tabelas. Pronto, não tenho mais nada para fazer a respeito dessa tabela aqui, é só clicar em fechar e aplicar que as alterações que você acabou de fazer vão ser aplicadas. Leandro, como que eu sei que essas alterações que eu fiz deram certo? Você vai simplesmente fazer essa conferência aqui, ó. Ou você vem aqui do lado direito da sua área de trabalho aqui do Power BI e vê se as 3 tabelas estão vinculadas, ou então você vem aqui, ó, na última opção do lado esquerdo, que é chamada de modelo, e você vai ver as 3 tabelas aqui, ok? Então, basicamente, é essa que é a opção de mesclar consultas. Se você parar para pensar, no Excel você teria que fazer um PROC-V, puxar para as colunas, copiar a fórmula, enfim, dava muito trabalho, mas nesse caso aqui você não precisa, tá ok? Porque o Power BI já te dá essa opção aí dentro do Power Query. Se você gostou desse conteúdo, sugiro que você se inscreva, deixa aí o seu like, tá? Para o YouTube continuar te mandando aí os vídeos, as nossas sugestões de vídeos aí. E não perca, semana que vem a gente vai ter mais conteúdos aí, mais coisas, mais novidades e gostaria de deixar o meu grande agradecimento aí por você fazer parte do canal. Mostra esse vídeo aí para o seu amigo, para sua família, para quem você acha que precisa desse conteúdo, porque é muito importante a gente fazer esse tipo de mudança na vida das pessoas, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá!